Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Ezequiel 36, 26. Lembrando que esse estudo está gravado ou ficará gravado para você ver de novo e ver as referências. Eu não vou poder ler todas as referências, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ver todas as referências, mas a gente vai tentar falar pelo menos o conteúdo desse primeiro material. Quem achou Ezequiel 36, 26? 36, verso 26. Amém? Eu estou esperando o povo baixar, por isso que eu estou dando. Vai, não. Vamos lá. A gente que é evangelista ou missionário, a gente tem que ter a Bíblia aqui. Você sabia disso, né? Que você vai para um lugar que você não vai conseguir abrir a Bíblia. É por isso que é importante esse exercício de leitura coletiva, para que a gente consiga gravar, para que a gente consiga encontrar. E mesmo se não seja físico, a Bíblia está aqui, na tua cabecinha, para você poder discorrer acerca daquele texto. Que o Senhor diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de... Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Senhor, quero te agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado. Te rendemos graças, te louvamos por estarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém? Falaremos nessa primeira parte sobre algumas questões fundamentais do que é avivamento. Na próxima parte, no próximo estudo, na próxima pregação, nós falaremos sobre ventos de doutrina, ou que a Bíblia fala doutrinas de demônios, em que elas chegam nas igrejas para arrancar como um vento. Por isso são ventos de doutrina, porque quando o vento bate numa árvore que não tem raiz, quem já conheceu, quem já foi em sítio, fazenda, interior, sabe que quando bate uma ventania muito forte, as árvores fracas caem todas pelo chão. E por isso a Bíblia usa esse termo ventos de doutrina e até doutrinas de demônios para dizer que existem certos ensinamentos que entram nas igrejas para causar queda daqueles que não estão alicerçados na palavra de Deus. Mas isso é para a próxima pregação, que não vai ser comigo, vai ser na outra quarta-feira. Aqui é quinta. A Bíblia está falando aqui a seguinte coisa. O Senhor está falando que nós receberemos um coração novo. Esse Espírito está com letra minúscula. Na Bíblia, quando você lê o nome Espírito com letra minúscula, diz respeito ao Espírito do homem. Não é o Espírito de Deus. Ele está falando que não só eu terei o meu coração mudado, o meu sentimento, coração é sentimento, coração é personalidade. Não terei apenas o meu coração mudado, como também o meu espírito será novo. Esse novo de ser restaurado. Porque quando Deus restaura alguma coisa,
Ele não faz igual o homem, que pega, por exemplo, um copo quebrado e bota uma cola, e o copo até fica de novo estruturado, mas você verá as marcas do reparo que foi feito. Você verá detalhes resultantes daquela recuperação. Mas a Bíblia fala que quando Deus restitui, restaura, Ele faz tão bem que Ele faz como se fosse novo. Por isso, Ele fala que colocará dentro de nós um coração e um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Quem quer dizer o seguinte? Eu que tinha um coração duro, um coração digno de uma pessoa que nunca esteve submissa à ação do Espírito de Deus, ele vai pegar o meu coração e vai mudar esse coração de pedra e vai fazer um coração de carne. Aquele coração duro que nós tínhamos foi transformado para um coração de carne. É por isso que algumas pessoas chamam os crentes de, muitas vezes, e até o mundo pensa isso, de bobo. Bobo. Mas você não é bobo. É que a percepção da malícia resultante de uma vida de pecado foi removida do seu coração. Você hoje tem um coração de carne. Você não tem mais, em tese, um coração egoísta, egocêntrico, avarento. Amém? Um coração soberbo, não. Seu coração é um coração de carne. É um coração que emana amor. É um coração que emana sentimentos. E quem é aqui dentro, por exemplo, que já não teve alguma ação, e quando praticou essa ação boa, de amor, de carinho, de caridade, não pensou assim num flash muito rápido, meu Deus, se eu fosse aquela pessoa do tempo passado, eu jamais faria isso. Mas você faz isso, porque Deus colocou o coração de carne em você, porque Deus colocou o seu coração, porque Deus colocou o espírito novo em você. Então, ainda que o mundo te chame e te ache bobo, você não é bobo, não. O seu coração é um coração que deve andar segundo o coração de Deus. Então esse coração novo vai ser um coração de carne. Olha como a coisa é progressiva. Ele começa a transformar, ele começa a trabalhar, ele vai colocando aqui um espírito novo, vai mudar o coração. Quer dizer o seguinte, existe um termo chamado metanoia. Meta quer dizer mudança. Meta é mudança. Metanoia é o que a Bíblia fala. Os gregos falam. É mudança. O crente, ele tem que passar por mudança. Eu não posso sentar nessa cadeira e ter a mesma percepção, o mesmo temperamento. Porque o mais importante na vida de um crente, segundo esse texto e todos os outros que você vai ler na Bíblia, nesse sentido, está no fato de sermos nova criatura. Isso aqui é ser nova criatura. Nova criatura não é você entrar na igreja e no dia seguinte você exigir de Deus um carro zero. Nova criatura não é você entrar na igreja e uma semana depois você quer que Deus te dê um cargo mais importante lá naquela empresa. Nova criatura não é você querer um carro, um bem muito caro para poder ostentar perante a sociedade. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento é exatamente isso aqui, ó. É um coração de carne e um espírito novo, trabalhado e dado pelo Senhor Jesus na nossa vida. Vai vendo, transformação. São processos. Mas o mais importante está no 27. Ouça bem. Muitas pessoas boas existiram no mundo. Sabia? Às vezes, eu não deveria nem falar isso aqui, mas eu me deparo com pessoas de outra fé, de outro credo,
que eu me vergonho. Porque são pessoas, e é claro que isso não é indicativo para ninguém ir para o céu. A salvação vem por meio da nossa fé em Jesus. Mas o que é a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Ora, então eu preciso entender que as minhas obras, elas vão, de certa forma, descrever quem eu sou. Quem eu sou. E às vezes nós somos tão frios. Nós somos mais frios e menos crentes que muita gente que está lá fora que nunca ouviu falar em Jesus. Eu já falei para você que algumas vezes eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas pedindo, talvez pelo fato de ver isso tanto na igreja. E às vezes eu vejo alguém ajudando alguém, e eu falo, meu Deus, a pessoa é mais crente do que eu. Às vezes a gente fica tão enclausulado ou cheio de casca. As circunstâncias nos tentam tirar desse texto aqui do versículo 26, um coração de carne e um espírito novo em Deus. E a gente tem que se policiar, porque às vezes eu estou sendo menos crente que o cara que não é crente. Eu estou tendo menos fé que aquele que em tese não deveria ter fé. Essa semana eu estava com Patrícia. Nós fomos ao médico. A gente estava ali num rinque. E passou um homem grandão, tipo um lençol. O negócio dava até medo, ele andando na rua, assim, quase 2 metros de altura. Assim. E ela entrou numa farmácia, numa loja, acho que de... Farmácia é um negócio de química, sei lá. Ele parou assim, alguém me dá um dinheiro que eu quero comprar o remédio, que eu estou com muita dor. Assim, mas muito... E eu me protegia, né, de cara. Qual é a nossa ideia? Logo é a defesa, certo? E eu me defendia assim, rapaz, que é isso? Eu estou com dor. E ele saiu, e eu fiquei olhando assim, sabe aquela coisa? Aí Patrícia já mete a mão na bolsa e saca um negocinho de Coristina que ele pediu para comprar um remédio para dor. Eu, pego e vou atrás dele. Quando eu entrego aquele, rapaz, olha aqui, toma aqui. Aí eu me envergonhei, porque eu olhei para o rosto daquele homem e vi que realmente ele precisava de ajuda. Quando ele me olha, era como se eu fosse uma tábua de salvação num mar para um náufrago. E eu entreguei e falei, olha, Jesus te ama, segura. Ele pegou, sorriu, e o semblante dele muda. Não foi o que eu dei para ele, mas sim o que aquele gesto representava. Às vezes, Deus está nos usando para falar com alguém através de um pequeno gesto, que nem tudo está perdido. Amém? E a gente precisa entender esse versículo 26. Coração de carne, espírito novo, que Deus deu. E 27, aí acaba logo com toda a questão. Porei dentro de vós o meu espírito. É isso. É a chave. É o segredo. Eu não estou sozinho, mas eu tenho o Espírito de Deus em mim. Porém, aqui não tem outro tipo de comentário. Aqui a Bíblia está muito clara. Porei dentro de vós o meu Espírito, e aqui, e farei com que andeis nos meus estatutos. Quer dizer o seguinte,
É o Espírito Santo que vai te dar forças para andar segundo a vontade de Deus, porque se depender simplesmente das nossas forças, nós teremos muita dificuldade, mas o Espírito Santo que vai nos ajudar. Está aqui, ó. Rasgo a Bíblia, tem alguma coisa errada? Está muito claro. Porém, dentre vós o meu Espírito. Ok, você tem o Espírito de Deus. E o que é que o Espírito de Deus vai fazer? Vai fazer com que eu e você, nós consigamos andar no caminho dele. Eu só faço a vontade de Deus porque o Espírito Santo está em mim. Porque a igreja, quando for arrebatada, o Espírito Santo vai embora com a igreja. Não vai haver mais conversões como conhecemos hoje. Isso aqui não vai mais acontecer quando a igreja for arrebatada. Não haverá mais mudança de coração, não haverá mais mudança de espírito. As pessoas se converterão derramando o seu próprio sangue. Hoje, a humanidade não dá valor ao sangue derramado na cruz por Cristo. Naquele grande dia, naqueles dias tenebrosos, o seu sangue de quem ficar será derramado para poder ser salvo. O Espírito Santo faz você andar nos estatutos? Sim. E aí, tem uma outra coisinha, vírgula. Ó, guardei os meus juízos. O que são juízos? Os meus ensinos, as minhas determinações, as minhas designações. Guardei o que eu deixei para vocês e observa tudo isso que eu deixei. Então, o que é essa introdução nossa para esse material que você tem, inclusive, aí na sua mão? É porque só existe tudo isso por causa do Espírito Santo que há em nós. Irmão, se não fosse o Espírito Santo, a igreja não estava de pé. Não é a igreja chamar, não. É a igreja de Cristo no mundo. O Espírito Santo quem tem feito e mantido a igreja de pé. O Espírito Santo foi enviado por Jesus quando ele é assunto aos céus. Ele falou, não vou deixar você sozinho não, tá? Vocês não vão ficar desamparados. Eu vos enviarei o Consolador. O termo ele é o nosso paracleto, ou seja, ajudador. Eu não consigo ser crente sem o Espírito Santo dentro de mim. Vou repetir isso. E ninguém consegue ser salvo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é um fluido de Deus. O Espírito Santo não é uma fumacinha. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E a Bíblia mostra muito claro. Não é objeto desse estudo. Mas o Espírito Santo, ele sente ciúmes de nós. Saiba disso. Olha aqui. Billy Graham, o maior evangelista da era moderna. Eu creio que Billy Graham só perdeu, no bom sentido, para Paulo. Billy Graham foi no estádio pregar. Tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Eu não sei quem teve a oportunidade de ir nas cruzadas que Billy Graham fez no Maracanã. Alguém aqui teve essa oportunidade? Alguém aí? Opa! Estava assim, não estava? Eu quero falar sobre Billy Graham depois. O evangelista, ele prega a palavra, ele prega o Espírito Santo. O evangelista não faz movimento, porque não é movimento que salva ninguém. Irmãos, os dons todos ficarão aqui na terra. Porque eu não sou salvo pelo dom que Deus me deu, eu sou salvo pelo fruto do Espírito que eu tenho que gerar pelo Espírito Santo de Deus. Na Assembleia de Deus eu devo ter falado isso em algum momento. Caramujo. Eu fui lá, todo religioso, com roupa de crente. Sabe qual é a roupa de crente? Paletó, gravata, uma Bíblia de quase 5 quilos na mão. E fui eu lá. E ele começou a pregar. Ele começa a pregar sobre Cristo, sobre salvação,
E pega um texto ali do Novo Testamento e começa a falar, e começa a falar. E eu olhando assim, meu Deus, mas misericórdia. Poxa, eu parecia Naamã reclamando dos rios, né? Do rio. Ah, tem rios melhores lá. Eu olhei aquela pregação, meu Deus. E ele começa a chamar. Quem que é? Ele pregou talvez uma meia hora, 40, no máximo. Foi água com açúcar mesmo. Sabe aquela aguinha com açúcar que você até vê o outro lado do copo? E começa. Quem quer aceitar Cristo? Na época, não sei se ainda, é tipo um estádio, a igreja, que tinha uma coisa assim. O templo não, o púlpito era assim, era igual o ginásio, a igreja. Quem quer aceitar Cristo? Cheio do Espírito Santo. Mas o crente religioso aqui, sem vergonha, queria ver poder. O que é poder? Eu queria que ele desse um salto de 2 metros. Eu tinha meus 22 anos, 23 anos. Ou menos. Quem quer aceitar Cristo? Aí veio. 1, 2. E eu contando. 1, 2. 8. 10. 15. 18. 20. 25. 30. 35. Diante de Deus, 35. 30 e pouco. Eu parei do quase 40. Foram mais de 60 pessoas se convertendo naquela pregação que o camarada aqui, descrente, que de crente não tinha nada, achava que ele tinha que começar a sapatear, rodopiar para Deus usar. Mas Deus usa na verdade, na simplicidade da palavra. É a palavra que liberta. E é por isso que a igreja que não tem profecia se corrompe. Pastor, então nós temos que botar aqui no final da igreja, no final do culto, uns profetas. Aliás, a igreja da minha mãe, que eu me converti, que ela se converteu, ela era assim. Final do culto, tinha as diaconisas de oração. Minha mãe era uma delas. Botava aquele véuzão bonito. E formava uma fila. Igreja. Devia ter umas 8 a 10 orando, sem exagero. Ela vinha aqui, você pergunta para ela. Eu queria só olhando, só observa, ouvia tudo. Já estava velho, já de igreja, já ouvia tudo. Aí o que acontecia? O sujeito vinha orar com a irmã Joana. Ele queria que Jesus falasse sobre a casa própria dele, que ele era o sonho da casa própria. E aí o que acontece? Deus usava aquela... Eu não estou nem entrando no mérito que Deus não usa, irmão. Em momento algum falei isso aqui, hein? Por favor. Aí Deus usava aquela mulher para falar sobre conserto. O que o infeliz fazia? Saía dali e ia para o outro lado para receber outra profecia. Aí Deus falava, se Deus é o mesmo, Deus que usou aquela irmã, ele vai falar a mesma coisa aqui. Aí, aquele homem ouvia a mesma coisa, o que ele fazia? Ele buscava a terceira. Irmão, eu estou falando isso porque eu ouvi o pastor daquela igreja, pastor Odaí, o pastor daquela igreja reclamar com os irmãos. Irmãos, por favor, vamos ter cautela, não façam isso. Essa igreja chegou a uma época que tinha mais de 30 congregações. Mais de 30 congregações. Anos 70. Hoje, ela ficou adepta dos movimentos, dessas profecias. Pastor pregava 1 hora. E ainda tinha crente que tinha cara de pau de buscar profeta para ouvir profecia. Isso é loucura, gente. Isso é falta de ensinamento, de conhecimento da Bíblia. E quando se percebeu isso naquela igreja, já era tarde. Hoje, a igreja acabou. 30 igrejas. Isso para não dizer mais.
Eu acho que tinha mais de 30 igrejas. Hoje só tem uma igreja, lá no Culubandê, que inclusive foi essa que com 7 anos eu aceitei Jesus. Está lá, a única, não é mais a mesma fundadora, mudou, passaram para outro e está lá. Sabe por quê? Porque movimentos são eventos, e eventos passam. Irmão, você pode ir numa festa um dia, você pode ir numa festa no outro dia, mas alguém aguenta ir em festa todo dia? Não. Chega uma hora que você quer uma coisa mais substancial para a sua vida. E era isso que acontecia. Aquela igreja acabou. E eu desafio você a me mostrar uma igreja que você conheça, que tenha 20, 30, 40 anos, que viva de movimentos desse tipo. Me apresente. Não existe. Não existe. E ali eu comecei a perceber isso. Eu era criança. Qual ano? 78, 80, 79, 80. Olha como que criança observa. 79 eu aceito a Cristo. E olha a percepção de uma criança. Olhava aquele movimento e falava, isso não pode ser normal. Pastor prega 1 hora. Que palavra abençoada. Eu tinha tanta vontade de ver se eu reencontrava esse pastor Odair José. Deve estar com 80 já. Interessante que a gente só valoriza os nossos líderes quando eles estão longe às vezes. Amém? O pastor que eu me converti, pastor Manuel Ferreira, já dorme no Senhor. Mas eu queria ver se eu reencontrava esse pastor. Porque hoje eu entendo como eles foram importantes para a minha formação. Às vezes a gente não percebe, mas lá na frente a gente, poxa vida, meu Deus, como eu não aproveitei. Não espero fazer 80 não, tá? Em nome de Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Aproveita agora. O Espírito Santo, quando toma conta de alguém, o Espírito Santo não quer só sua mão, não quer só seu braço, ele não quer só você pela metade. Se não for 100%, ele nem quer. Não tem aquela coisa, como é que é? Em cima do muro, alguém está indeciso. O que é alguém em cima do muro? Alguém que está em cima do muro, ele não está nem de um lado, nem do outro. Com o Espírito Santo não funciona assim. Se eu estou em cima do muro, eu não estou com ele. Eu não estou fazendo a vontade dele. E é por isso que tanta gente tem tantos problemas na área emocional, tanta gente com angústias, e às vezes, você deve ter ouvido falar em doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que você tem, mas você vai no médico, vai no dermatologista, você não tem nada clínico. Faz exames de sangue, não tem nada. Aí faz exame no fígado, estômago, intestino, o médico não encontra nada. Porque o médico está apenas observando os sintomas, os sinais, o resultado de uma alma angustiada. Sabe aquela frase? Você não é separado da sua alma, nós somos juntos. Eu sou, na verdade, uma alma que tem um corpo. E não um corpo que tem uma alma. Por quê? Porque o corpo vai ficar no pó. O corpo vai morrer, irmão. Vai morrer. A alma não. Então eu sou uma alma que tem um corpo. É a minha alma que vai ser julgada, não meu corpo. A minha percepção está ligada. Somos excelência da criação, irmão. Presta atenção, somos excelência da criação, irmão. Presta atenção. Como que nós somos especiais? Nós somos os únicos seres plenos dentro dela, nos olhos dela. Porque os olhos são as janelas da alma.
no olhar, você percebe o estado de espírito daquela alma, daquela pessoa. E muitas vezes há pessoas que estão com a alma devastada, porque de certa forma não está permitindo que o Espírito Santo seja pleno dentro de si. E o que é avivamento? O verdadeiro avivamento, tópico 1, é o despertar espiritual que leva o povo de Deus ao arrependimento, ouça aqui, ao arrependimento, à santidade e à renovação do compromisso com Cristo. Avivamento não é algo individual. Avivamento é algo coletivo, contagiante. Lá no cenáculo, a igreja foi avivada. A igreja primitiva era uma igreja avivada. A igreja perseguida era uma igreja avivada. Por quê? Porque avivamento é o despertar espiritual que leva o povo de Deus ao arrependimento, à santidade e à renovação do compromisso com Deus. Quando alguém renova a aliança com Cristo, quando alguém percebe que precisa se converter, ou pelo menos reatar os seus laços com Cristo, tem esses 3 passos, que é o quê? Arrependimento. Eu tenho que me arrepender do que eu fiz, que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Segundo, santidade. Tem uma coisa muito interessante. A gente se preocupa com tantas coisas. Mas tem um pedacinho, um fragmento de texto que fala assim, ó, sem santidade, ninguém... Então a santidade é elemento essencial para que um dia veja Deus. Está aqui, ó. Arrependimento. E quando eu me arrependo, irmão, quando a gente se arrepende de alguma coisa que fizemos, uma prática ruim, algo ruim, nós nos sentimos muito mal. E isso é o processo de arrependimento, se sentir mal por algo praticado que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Eu não posso saber que entristeci o Espírito Santo de Deus e não sentir arrependimento. Não é remorso, não, é arrependimento. Está aqui, ó. E segundo, se eu me arrependi, se eu busquei a santidade, o que é santidade? É consagração, é separação. Se eu estou servindo um Deus santo, eu tenho que andar no padrão desse Deus santo. É claro que eu nunca chegarei ao padrão de Deus, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você não vai atingir 100% de santidade, porque o dia que atingir, você vai embora dessa terra. Porque enquanto você estiver na carne, você não vai chegar na santidade 100%. Não tem como. Porém, nós temos que seguir e buscar nos assemelhar a um Deus santo, buscando como santidade. Depois de tudo isso, tem uma outra coisa. Eu tenho que aprender a renovar o meu compromisso com Cristo. Eu tenho que renovar. Eu tenho que reativar. Eu tenho que reatar. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que entender. Não existe avivamento sem compromisso com Cristo. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem santificação. Eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar, talvez. No seminário eu falo muito, mas aqui é um estudo muito direto. Eu gostaria que fosse dessa forma. Na minha adolescência, eu tenho muita tristeza dessa época, porque foi uma época literalmente de ignorância, mas não por minha culpa, mas sim pela liderança que eu estava submetido. Eu digo o seguinte: se você está debaixo de uma liderança, meu irmão, faça conforme a sua liderança lhe orienta.
Às vezes alguém fala, pastor, que lá na minha igreja tem que fazer isso, assim, assim. Meu irmão, se você está nessa igreja, faça o que a igreja te orienta a fazer. Porque se você está nesse grupo e você não obedece, você está pecando. É muito simples isso. E eu me lembro que qual era o padrão da santidade? O padrão de santidade era, por exemplo, a roupa que você vestia. E eu digo que talvez 90% ou 100% do povo com mais de 40 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, vai entender o que eu estou dizendo. Se o pastor encontrasse você na rua de bermuda, suspensão, gancho. Certo? Se pegasse você, nem você fazendo pé, com a bolinha aqui embaixo do braço, 6 meses. Se alguma irmã cortasse meio centímetro do cabelinho, exclusão. Eu sei que eu era pequeno, eu via minhas tias sofriam, tadinhas. E o pastor proibia elas de usarem a lama de Satanás. Você sabe o que é a lama de Satanás? Era o Enê. Sei nem se existe esse negócio aí, né? Enê. Eu acho que a escova era feita com Enê, né? Eu só via aquele negócio queimando. Bom, eu não sei, eu estou... né? Eu sei, mas tinha um Enê. Eu lembro do pessoal falando, não usa isso não, porque isso aí é a lama do diabo, a lama de Satanás. O pastor proibia até usar a havaiana. Por quê? Porque a havaiana era coisa do Satanás. Porque ele teve uma revelação um dia, que um homem fez um pacto com o diabo para que as havaianas vendessem bastante. Então proibiam de usar havaianas. As pessoas eram conhecidas na igreja não pelo Espírito Santo que havia dentro deles, mas pela roupa que eles usavam. E aí a parte ruim, se está ruim pode piorar também. Eu, adolescente, aqueles mesmos irmãos que pulavam 2 metros de altura no poder, que usavam roupas, paletó e gravata, os jovens falavam assim, quando sentavam assim, gente, qual vai ser o escândalo dessa semana? Porque aqueles mesmos que pulavam, rodopiavam, falavam isso, aquilo, outro, eram os mesmos que brigariam durante a semana, fariam fofoca, falariam falso testemunho, trariam à tona coisas terríveis. Por quê? Paulo fala isso. Irmão, lugar que há contenda, não existe conversão. E ele fala, onde há contenda, não há conversão. Vocês são carnais. Alguém que é carnal evidencia a ausência do Espírito Santo. E foi isso que Cristo tanto brigou. Aquelas pessoas estavam cheias de carnalidade na época de Cristo, no sinédrio, nos templos, mas estavam longe do Espírito Santo dele. E ele mesmo fala, vestes talares. Ele fala, escribas, fariseus, hipócritas. Vestes talares são aquelas roupas até aqui. O que é que os hipócritas, os fariseus faziam? Eles iam para as praças públicas, se desfiguravam, batiam no peito, para todo mundo ver que eles estavam jejuando. As orações eram públicas, para que as pessoas olhassem aquele homem que orava em público e julgassem o camarada, a pessoa mais santa do mundo. Jesus veio para jogar isso por terra e falar, vocês não serão conhecidos por aquilo que vocês falam, pela roupa que vocês vestem. É claro que tem que andar com ordem e decência, mas eu não estou falando isso, mas a Bíblia fala claramente que nós temos que ser conhecidos como o fruto do Espírito que há em nós.
O verdadeiro avivamento é aquele que tem arrependimento, santidade e renovação do compromisso com Deus. Abacuque capítulo 3, verso 2, você tem aí. Aviva, ó Senhor, a tua obra do meio dos anos. Eu fico pensando um pouquinho, eu não sei sinceramente se isso é bom ou se é mal. Assim, mal que eu digo, materialmente falando. Porque o pastor ele acaba sendo um observador de gerações, de famílias, de vidas, que você acaba acompanhando famílias inteiras. Você acompanha um casal que casa, que namora, que noiva, que casa, você apresenta filho, você faz 15 anos, você tudo. Querendo abrir a porta da igreja, ajudar a porta da igreja, ajudar, e está certo. Está certo. Irmãos, eu sou assim na minha vida. Quem está mais próximo sabe. Deus não me deve nada. Eu que devo a Ele. E por mais que eu o sirva 24 horas por dia, na obra, dando meu tempo, eu não vou conseguir pagar. Porque Ele merece o meu melhor. O problema não está na pessoa fazer tudo na igreja. Sabe por quê? Porque quando você faz tudo, quem vai defender você é Deus. Mas tem sempre um infeliz. Um filho de Belial, enviado do capeta, que olha você trabalhando, que olha você fazendo tudo na igreja, e aquela pessoa que vai falar para você largar, para você parar, para você desistir, é alguém que já saiu do primeiro amor há muito tempo. E se você fizer uma análise fria dessa pessoa, não cheia da emoção, você verá uma pessoa com uma vida destruída. Eu sempre disse isso. As pessoas mais abençoadas da obra de Deus são aquelas que mais se sentem merecedoras da misericórdia e devedoras dele. Irmão, por que quando adolescente eu quis ir para a obra missionária? A minha maneira de evangelizar é diferente, por exemplo, do missionário Joel. O missionário Joel ele faz missões transculturais. Ele vai em outros lugares. Eu sempre trabalhei com evangelismo de massa, na própria região. Mas sabe por que aquilo me ardeu o coração? Pelas almas. E sabe por que mais além das almas? Porque eu entendia que eu precisava ser útil para Deus, senão a minha vida não teria sentido. Já pensou nisso? Já pensou que sua casa, sua família, seus filhos, seu marido, seu trabalho, a sua vida cotidiana, você já parou para pensar que isso de repente pode perder o sentido de uma hora para outra? Você pode acordar de manhã, de uma hora para outra, olhar para o seu marido do seu lado, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos, olhar para a sua idade, olhar para o que você construiu, e fazer igual Salomão. Poxa, não vejo sentido em nada disso. Não me preenche. Me satisfez, mas não me preencheu. E quando ele fala aviva a tua obra, ele está dizendo o seguinte: Senhor, aviva esse povo que está começando a se esfriar. Faz o teu espírito avivar. E está falando, vem Espírito Santo e aviva, traz vida que o mundo tentou roubar, que Satanás contaminou. Porque uma pessoa que está fraca na fé é porque Satanás a contaminou. Características básicas do avivamento. Eu não vou ler o texto porque não dá tempo, gente, infelizmente.
Primeira característica, Salmo 51, perdão. Primeira característica do avivamento, quando eu falo avivamento, de uma pessoa que foi atingida, alcançada pelo avivamento. Quebrantamento. Amém? Você é uma pessoa avivada? Eu sou, pastor. Mas não pisa no meu calo, não. Opa, amém ou não? Não pisa no meu calo, não. Que é isso, gente? Que quebrantamento é esse? Que você vai querer partir para cima do irmão? Isso não é avivamento. Quebrantamento é uma das características de uma pessoa que é avivada em Deus. Segundo, santidade. 1 Pedro 1,15. Santidade. Eu necessariamente, se eu tenho uma vida em comunhão com Deus, olha aqui. Já reparou que seus filhos falam com o mesmo timbre que o seu? Talvez você não tenha reparado. Os seus filhos falam com o mesmo timbre que você. Já reparou que nós aqui somos semelhantes uns aos outros? Maneira de falar, de nos portar, porque os grupos, eles criam uma similaridade. É um negócio esquisito, mas você sabe que os casais que vivem muito tempo juntos, eles se parecem. Amém? Você olha para um, rapaz, parece até irmãos às vezes, de tão tempo ficaram adquiridos. Por que é isso? É porque eles adquiriram a mesma forma de sorrir, de se zangar, de se portar, de impostar a voz. O timbre é parecido, o tom é parecido. Nós nos assemelhamos àqueles que caminhamos juntos. Então, meu irmão, se eu estou caminhando com Cristo, eu tenho que adquirir as características de Cristo. É tão básico isso. Segundo, terceiro, obediência. Tem que obedecer, irmão. Tem que obedecer. Não adianta. Outro, amor pela palavra. Eu tenho que ter amor pela Bíblia. Eu tenho que desejar ouvir uma palavra. Irmão, se há uma coisa que eu fico frustrado, é quando eu sento para ouvir uma pregação e eu vejo abobrinha. Ouço abobrinha. Eu fico desesperado, falo, meu Deus, a pessoa perdeu a oportunidade de trazer uma palavra de vida, de ser um instrumento, e fala de modos e costumes, fala de movimentos, fala de si mesmo. Já reparou? Eu tinha um professor no seminário que ele falava assim, quando o pregador colocava a mão no microfone, eu achava exagero, pastor Jair Miguel Arcanjo, está vivo. Ele falava quando o pregador pegava o microfone, naquela época tinha muito pedestal, quando pegava o microfone no pedestal e falava algumas frases iniciais, ele já sabia o nível daquela mensagem. O pregador, ele já pega o microfone e começa a falar mal de pastor. Outra característica, pega o microfone e começa a falar de si mesmo. Eu não vim para a igreja para ouvir vida de ninguém. A vida de pregador não me interessa. Eu quero ouvir Bíblia. E é isso que a igreja tem que entender. Aí você percebe quando a pessoa, ela não preparou uma pregação. Ela não tem palavra. Ela pega subterfúgios. Ela fala de um, fala de outro, ela fica rodeando. Aí não tem o que fazer, vai rodar no poder. Eu já fui em igrejas em que o pregador pegava o microfone e de talvez meia hora de pregação, 20 minutos eram de línguas estranhas. Paulo adverte sobre isso.
Antes eu fale uma palavra do meu entendimento do que 1000 em línguas estranhas. E se houver manifestação espiritual com línguas estranhas, que haja um intérprete para interpretar o que está sendo dito. Paulo fala que o nosso culto tem que ser racional. O que é um culto racional? Com entendimento. Eu tenho que saber o que está acontecendo no culto. Eu não estou em transe aqui dentro, nesse lugar. Eu estou sentado aqui. Quando eu sento nesse banco, pastor, parece que eu estou em transe. Está repreendido, meu irmão, você está no lugar errado. Isso aqui não é templo budista, não. Isso aqui não é nenhuma seita oriental. Isso aqui é igreja. Isso aqui é culto. Isso aqui é palavra de vida. É palavra de transformação. Como é que uma pessoa vai se transformar se ela não está entendendo o que está sendo ministrado para a vida dela? Como é que os milhares de pessoas que se converteram quando Billy Graham pregava, como que essas pessoas iam se converter se elas não entendessem o que estava sendo ministrado? Amém? Quando você sentar nessa cadeira, você tem que entender o que está sendo pregado, você tem que ouvir claramente, você tem que saber a referência. Você está aqui para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus e não para poder ser usado para receber palavras que vêm da carne de um homem qualquer. Sabe qual é a pregação? Pregação não é para agradar a gente, não. A pregação foi tão boa hoje. O que é pregação boa para você? Pregação boa, na minha concepção, é aquela que eu saio chutando o chão. O que quer dizer isso? Eu saí incomodado. Eu saí incomodado. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher que pregou, ela tocou na ferida da minha alma. Ela mexeu com o que estava escondido. Aquela palavra me tirou do conforto que eu estava vivendo. Aquela palavra me falou o seguinte, que se eu não me despertasse, eu não ia subir. Eu quero sair daqui com a palavra incomodando a minha alma. Sabe para quê? Porque lá na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, na minha comunidade, eu vou ser obrigado a melhorar a minha postura. Amém? Você ama a palavra? Você ama a palavra? Essa é a questão. Porque quem ama a palavra, e é um dos sinais do avivamento, não se contenta com qualquer historinha que é contada em púlpito de igreja. Não aceita que isso aqui seja feito de comércio. Não aceita que isso aqui seja feito de palco para ego de alguém se manifestar. Não aceita que esse lugar santo seja colocado como um lugar para exaltar o eu do homem. Mas Paulo fala que ele cresça e eu diminua. E o mais importante está em Gálatas. Está acabando, né? Acho que vou ter que estender para 3. Fruto do Espírito. Se não tiver fruto do Espírito, não vai para o céu, meu filho. Não, pastor, a Bíblia fala, naquele grande dia, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu falei em outras línguas, eu tinha visões, Senhor, eu revelava CPF. Tinha um sem vergonha, eu só esse termo, não tinha um sem vergonha aí na internet. O infeliz estava dizendo os números da loto para o crente jogar. Mas como é que o capeta se refina, não é? Na verdade, Joel, o bicho consegue se superar.
Aí Jesus vai olhar assim: rapaz, você exaltou a si mesmo nessa terra. O seu galardão já foi recebido na própria terra. Lá você não tem nenhum. Apartai-vos de mim, maldito. Você imagina, meu irmão? 30, 40, 50 anos numa igreja. E naquele grande dia, a pessoa ser confrontada por Jesus Cristo, dizendo que ela apenas viveu aquilo que os outros queriam ver nela, mas não aquilo que o Espírito Santo queria mostrar. O que é avivamento para a gente? Existem alguns avivamentos notórios na história humana. Na história recente, na verdade. Por exemplo, John Wesley, ele foi um homem que foi usado no movimento de avivamento fantástico. Aí depois, teve um que eu coloquei aqui, que foi no país de Gales. Um homem simples, que foi usado por Deus. Ele ia para as igrejas, tinha um grupo de louvor com ele, e ele pregava arrependimento, confissão de pecados, compromisso, e as pessoas se convertiam. No 2 aqui, o nome dele era Evan Roberts. Não vai dar tempo de falar, vou só contextualizar aqui. Esse homem, na sua simplicidade, gerou um avivamento no país de Gales sobrenatural. Qual é a maior característica de um avivamento? Está aqui dizendo: as pessoas mudaram seu comportamento. As pessoas pararam de lotar os pubs. O que são os pubs em inglês? É tipo bar. A bebida diminuiu, a promiscuidade diminuiu naquela região. As pessoas começaram a experimentar um arrependimento nunca visto. E esse foi um período de avivamento. Teve outro, que eu não vai dar tempo, mas do Seymour, que foi o avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa, Estados Unidos. Um homem simples, ele foi adepto do movimento metodista, mas Deus o enche do Espírito Santo. Esse homem, por causa da segregação racial americana, olha só, nós estamos falando de igreja, ele foi fazer um seminário teológico, mas por causa da segregação racial, Seymour estudou do lado de fora do seminário. Esses crentes nota 10, hein? Entende o que eu quero dizer? Eles ficavam do lado de fora do seminário, olhando a aula de uma janelinha e anotando o que o professor falava, porque não deixaram ele entrar para estudar lá naquela turma. Mas Deus pega aquelas pessoas que o mundo não dá nada por elas, mas que tem um coração transformado e cheio de amor por Ele, e faz essas pessoas serem pessoas que farão grandes obras para a glória e para o nome dEle. E esse homem, ele hoje é lembrado como aquele que gerou o terceiro grande avivamento em toda a história moderna. Falaremos sobre ele. Mas o que Evan Roberts falava sobre avivamento? Vou falar só isso aqui para fechar, tá, irmãos? Primeiro, confissão de pecados, ou
confissão aberta de pecados não confessados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Havia uma prática naquela época que as pessoas falavam seus pecados publicamente. Aí você fala, pastor, mas que coisa esquisita, imagina, vai se expor. Mas a atmosfera era tão espiritual que ninguém olhava os erros, os pecados dos outros, porque quando eu estou consciente que eu também sou pecador, eu não vou apontar para você o seu erro. Esse é o princípio do cristianismo. Eu não posso apontar você, porque eu também sou pecador. Essa é a questão. Pode soar estranho isso, irmão. Pastor, mas eles estão se confessando, o que é isso? Mas não havia nenhum tipo de vergonha, de receio, porque todos ali faziam a mesma coisa. E ninguém julgava ninguém. Outro, o avivamento começa com arrependimento genuíno. Vinde, como estás, mas muda depois que está aqui dentro. Amém? Começa com arrependimento genuíno. Eu não posso entrar para a caminhada cristã, dizer que me arrependi e continuo praticando as mesmas coisas. Sem confissão não há restauração. Segundo, abandonar qualquer ato duvidoso. O Espírito Santo não habita onde há práticas ocultas ou duvidosas. O avivamento exige renúncia. Uma pessoa da minha família, já com seus quase 60 anos, nós pregávamos para ela, e ela falava, não, por que você não se converte? Se eu me converter e ficar firme na igreja, aí deu uma risadinha, eu não vou continuar, não vou poder fazer meus pecadinhos por aí. Esses pecadinhos podem levá-la para o inferno a qualquer momento. Às vezes você vê alguém, vem para Jesus, não, é porque a pessoa não quer renunciar ao seu pecadinho de estimação. Sei lá qual é problema meu, e nem seu. Se a pessoa tem uma vida promíscua, é viciada, tem alguma coisa errada lá fora, é problema dela com Deus. Mas a nossa parte, o nosso papel é pregar. Para quê? Para que o Espírito Santo faça essa pessoa se arrepender da sua prática. Amém? Terceiro, obediência imediata ao Espírito Santo. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Obediência atrasada é obediência disfarçada. O Espírito Santo guia, mas cabe a nós seguir. Confissão pública de Cristo. Avivamento não é privado, é testemunho vivo. A fé precisa ser proclamada com ousadia. Emoção versus doutrina. Eu vou falar isso nosso próximo encontro. Emoção não é unção. Há pessoas que entram na igreja e ficam emocionadas com algumas coisas. Emoção não transforma ninguém. Agora, quando o Espírito Santo entra em nós, aquilo sim nos transforma. Cuidado com as emoções, coloque-se de pé em nome de Jesus. Cuidado com o emocionalismo dentro da igreja. Pega a mão do seu irmão. Irmão, você sabe que quando alguém falar isso aqui na igreja, eu sou contra. Levanta a mão. Irmão, evangelho é feijão com arroz. Crê no Senhor Jesus e será tu. Eu só preciso crer. Acabou. O problema é que os homens estão estragando aquilo que é perfeito, que é o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Sai da emoção. Você não precisa de emocionalismo barato, não. Você precisa de palavra, de transformação, de arrependimento. Eu falei na igreja que eu era adolescente, as pessoas rodopiavam no poder, mas não eram convertidas. A prova da ausência de conversão era que a igreja toda semana tinha uma contenda diferente, tinha uma fofoca diferente,
tinha uma briga entre irmãos. Aquele povo não era convertido. Essa é a questão. Cuidado com esses emocionalistas, essas coisas que vêm chegando. Não permitem que a emoção roube a sua razão na adoração que você tem a apresentar para Deus. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade até em ir em vigília. Porque é cada coisa que você vê, que você fala, meu Deus, eu estou vendo certo isso. E até às vezes a gente na igreja se depara com isso. A última vigília nossa aqui estava tão bem. O irmão cantando, aí daqui a pouco o irmão começou a ser tomado no poder. Aí chega, irmãos atrás, quiser vir dançar aqui na frente, pode vir. Eu falei, meu Deus, que isso? É discoteca do Chacrinha? Como é que a pessoa vai vir dançar aqui, gente? Que unção é essa? Que coisa é essa? Vosso culto seja racional, com entendimento no que você está fazendo. Porque o Espírito Santo é muito mais do que qualquer movimento barato que o homem possa querer fazer para enganar os outros que estão vendo e ouvindo. Ouça isso. A gente vai continuar falando sobre isso. Domingo não vou falar sobre isso. Domingo é um culto de avivamento, de palavra para a igreja. Amém? Quarta-feira para a igreja, para nós aqui, para a gente. Eu gostaria de falar domingo, mas não vou falar sobre isso, esse tema. Mas já deixo o recado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, e não aceite alimento diferente daquilo que o seu pastor tem ministrado aqui na frente. Sabe qual é o grande problema dos pregadores itinerantes? Que às vezes a pessoa chega aqui no púlpito e com 10 minutos de palavra, ela destrói 1 ano de ensino pastoral. Você entende isso? É por isso que nós temos que ter cuidado e cautela com quem nós levamos para a nossa casa. Cuidado com quem você leva para a sua casa. Porque depois, para corrigir, é um problema muito sério. Você entende isso? Amém? Isso é em amor. Isso é porque Deus tem usado você aqui nessa igreja. Você é uma bênção. Coloque a mãozinha no seu coração. Fala para o irmão que está dentro de você, não é para o lado não, tá? Está dentro de você. Fala para o seu irmão que você é feio. Misericórdia, que isso, gente? Eu ouvi ele falar, fala para o irmão, tua vergonha na cara. Meu Deus do céu, que isso? Você vai falar com você. Vai falar assim, Senhor Jesus, repete comigo. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, tira aquilo que impede o teu agir pleno na minha vida. Eu abro meu coração para ti. Eu te permito dominar o meu coração. Senhor, eu não quero ouvir nada, receber nada, fazer nada que não seja da tua vontade. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, no meu lar, na minha família. Não permita que os meus ouvidos sejam contaminados com aquilo que não vem de ti. Senhor, me dá discernimento para entender tudo o que acontece ao meu redor. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te entregar esta igreja nas tuas mãos. Louvar o teu santo e poderoso nome, porque tu habita aqui. Esse lugar foi erguido para a tua glória. Esse altar é teu. Espírito Santo, tu tens sido o nosso refúgio, tu tens sido o nosso ajudador, tu tens sido o guia dessa igreja, tu tens sustentado essa igreja há 10 anos, tu tens sustentado esse povo há tanto tempo, tu tens ensinado a esse povo que o mais importante é o que vem da tua palavra, o mais importante é quando tu fala, e quando Deus fala não há dúvida acerca disso. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, nós entendemos, porque a tua palavra fala, as ovelhas conhecerão a voz do seu pastor, e o nosso pastor é Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. Eu quero te render graças,
te agradecer por esse povo abençoado que aqui está, com paciência, com tempo, muitos cansados do trabalho, cansados de um dia estressante, cansados de um dia difícil muitas vezes. Alguns nem imaginavam estar aqui, dada a dificuldade, mas tu permitiu que aqui estivessem. Espírito Santo, muito obrigado. Eu quero te render graças por isso. Eu quero te agradecer por tudo que tu tens feito. Senhor, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Agora, Pai eterno, guarda-nos de volta aos nossos lares, nas estradas, nas conduções, nos livrando e nos guardando de todo mal. É o que nós pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E agora que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que amam a vinda do Senhor.